Eu era apenas uma simples faxineira, até o dia em que apareci usando o colar da filha da dona da mansão. "Esse colar é da minha filha!" gritou a milionária diante de todos, durante o baile. Mas o que eu revelei deixou toda a elite da cidade em choque. Antes de continuar, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí de onde você está ouvindo essa história. Menos quero saber até onde ela vai chegar. Meu nome é Antonia, tenho 25 anos, e se você me visse na rua, provavelmente nem notaria minha presença. Durante anos, fui exatamente isso, invisível. Mais uma entre milhões de pessoas que acordam antes do sol nascer, pegam ônibus lotados e trabalham em silêncio. Uma faxineira da periferia de São Paulo. Perdi meus pais num acidente de carro quando eu tinha 19 anos. De uma hora para outra, me vi responsável pela minha irmã mais nova, a Júlia, que na época tinha apenas 12 anos. Não tive tempo de sofrer direito. Não tive tempo de ser jovem. Tive que crescer de um dia para o outro e me tornar mãe, pai e irmã ao mesmo tempo. Trabalhei em tudo que você pode imaginar. Fui garçonete, babá, auxiliar de limpeza em escritórios. Qualquer coisa que pagasse as contas e mantivesse a Júlia na escola, eu prometi para minha mãe, nos últimos momentos dela, que cuidaria da minha irmã. E eu cumpriria essa promessa, não importava o preço. Foi assim que, depois de meses procurando algo melhor, consegui um emprego na mansão da família Monteiro. Você já deve ter ouvido falar deles. São donos de uma das maiores empresas têxteis do país. Roupas, tecidos, exportação, milhões e milhões de reais passando pelas mãos deles todos os dias. A mansão ficava num bairro nobre da Zona Sul, um daqueles lugares onde os muros são altos, os portões são automáticos e as câmeras de segurança estão em cada esquina. Quando entrei lá pela primeira vez, senti que estava pisando em outro mundo. Corredores de mármore italiano Lustres do Crystal, quadros que valiam mais do que eu ganharia em toda a minha vida. Meu trabalho era simples: limpar, passar pano nos móveis, aspirar os tapetes persas, organizar quartos que eram maiores que a casa inteira onde eu morava com a Júlia. No começo, ninguém me notava. Eu era só mais uma funcionária. Os patrões passavam por mim sem sequer olhar no meu rosto. Eu era parte da mobília, sabe? Útil, mas descartável. A família era composta pelo senhor Roberto Monteiro, o patriarca. Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos sempre bem penteados, terno impecável e um olhar frio, daqueles que te atravessa sem realmente te ver. A esposa dele, Helena Monteiro, era uma mulher elegante, sempre maquiada perfeitamente. Joias caras, mas com um sorriso que nunca chegava aos olhos. E tinha ela, Isadora. Isadora Monteiro tinha 22 anos quando a conheci. Cabelos longos e castanhos, olhos verdes como esmeraldas, uma beleza que fazia as pessoas pararem para olhar. Mas não era só isso. Tinha algo não, uma tristeza que ela tentava esconder atrás do sorriso educado. Na primeira semana, ela só me cumprimentava. Um bom dia aqui, um obrigada ali. Eu respondia educadamente e continuava meu trabalho. Mas na segunda semana, ela começou a fazer perguntas. Perguntava meu nome, de onde eu era, se eu tinha família. No começo, achei estranho. Por que a filha dos patrões se importaria com a vida de uma faxineira? Mas respondi, contei sobre a Júlia, sobre os meus pais. E ela realmente escutava. Não era aquela escuta falsa que as pessoas ricas fazem para parecerem educadas. Com o passar dos dias, as conversas foram ficando mais longas. Ela me encontrava nos corredores, me fazia companhia enquanto eu limpava a biblioteca, sentava na escada enquanto eu passava aspirador, e começou a se abrir. Isadora me contou que se sentia sozinha, que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha ninguém de verdade. Os amigos dela só se aproximavam por causa da grana. Os namorados queriam status. Até os próprios pais. Ela dizia que mal conversavam com ela, a não ser para cobrar que mantivesse as aparências. Sabe, Antonia, ela me disse um dia, sentada no chão da biblioteca enquanto eu organizava os livros. Às vezes acho que você é a única pessoa real nessa casa. Aquilo me tocou. Naquele momento, percebi que a gente era mais parecida do que imaginava. Ela era rica
Eu era pobre. Mas as duas éramos solitárias. As duas estávamos presas em vidas que não escolhemos. Nossa amizade cresceu. Isadora começou a me contar coisas mais pesadas. Dizia que não confiava nos pais, que tinha visto movimentações estranhas, conversas sussurradas, reuniões tarde da noite com pessoas que pareciam perigosas. Ela suspeitava que o pai estava envolvido em negócios ilegais. Meu pai não é quem todos pensam que é, ela me disse uma tarde, com os olhos cheios de medo. Tem algo muito errado acontecendo. E eu tenho medo do que pode acontecer se eu falar sobre isso. Eu não sabia o que dizer. Quem era eu para aconselhar a filha de uma família milionária sobre os negócios escusos do pai? Mas eu estava ali, e às vezes, só estar ali já era o suficiente. E então, num dia que nunca vou esquecer, Isadora me chamou no quarto dela. Fechou a porta, olhou para os lados como se tivesse medo de ser ouvida, e tirou uma pequena caixa de veludo da gaveta. Dentro tinha um colar, uma joia antiga, com uma esmeralda do tamanho de uma moeda no centro, cercada por pequenos diamantes. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto na vida. Isso é da minha avó, ela disse, colocando na minha mão. Uma joia de família. Quero que você fique com ele. Eu tentei recusar. Como eu poderia aceitar algo tão valioso? Mas ela insistiu, fechando meus dedos em volta do colar. Se um dia eu não estiver aqui, usa isso. Ele vai te proteger. Promete? Aquelas palavras me arrepiaram. Tinha algo de definitivo na forma como ela falou. Como se estivesse se despedindo. Isadora, o que você está querendo dizer? Ela sorriu. Um sorriso triste, molhado de lágrimas, que ela segurava. So promise, Antonia, e you promise. E guardei o colar como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Porque, de certa forma, era o presente de alguém que eu considerava mais que uma patroa. Era minha amiga. 3 semanas depois daquele dia, Isadora desapareceu. Cheguei para trabalhar numa segunda-feira de manhã. A casa estava estranhamente silenciosa. Normalmente, eu ouvia a voz dela ecoando pelos corredores, rindo ao telefone ou ouvindo música no quarto. Mas naquele dia, nada. Perguntei para outra funcionária, a Dona Rosa, que trabalhava lá há mais tempo. Cadê a Isadora? Ela fez um gesto vago com a mão. Viajou, foi o que a patroa disse. Viajou? Isadora não tinha me contado nada sobre viagem. E pior, ela nunca sairia sem se despedir de mim. Meu coração apertou. Tentei manter a calma. Continuei trabalhando, mas não conseguia parar de pensar. Quando a senhora Helena passou por mim no corredor, juntei coragem. Desculpa, senhora Monteiro. A Isadora viajou? Ela me olhou como se eu fosse um inseto. Aqueles olhos frios, calculistas. Isso não é da sua conta. Volte ao trabalho. A frieza na voz dela me cortou. Mas o pior foi o que veio depois. Os dias passaram. Nenhuma notícia de Isadora. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Tentei mandar mensagem para ela, mas não fui nem visualizada. Os pais começaram a dar entrevistas, dizendo que a filha tinha ido descansar num retiro espiritual no interior, que ela estava cansada, estressada, precisando de paz. Mas eu conhecia Isadora. Aquilo era e então as coisas começaram a ficar estranhas. A forma como os patrões me olhavam mudou. Antes, eu era invisível. Agora, era observada. O senhor Roberto me fuzilava com o olhar toda vez que me via. A senhora Helena me tratava com desprezo mal disfarçado. Câmeras novas foram instaladas. Nos corredores, na cozinha, até perto dos quartos dos funcionários. Dona Rosa me disse que nunca tinha visto tantas câmeras naquela casa. Conversas eram interrompidas quando eu entrava nos cômodos. Os outros funcionários começaram a me evitar, como se eu fosse contaminada. Algo estava muito, muito errado. Eu quis ir à polícia. Mas quem acreditaria em mim? Uma faxineira acusando uma das famílias mais poderosas de São Paulo? Eu seria demitida, talvez até processada por difamação. E não podia perder esse emprego. A Júlia dependia de mim, então fiquei calada. Mas a cada dia que passava sem notícias de Isadora, a angústia crescia no meu peito, como um peso insuportável. À noite, quando voltava para casa, eu pegava o colar que ela tinha me dado
e chorava. Segurava aquela esmeralda fria contra o peito e rezava para que minha amiga estivesse bem, em algum lugar. Mas lá no fundo, eu sabia que algo terrível tinha acontecido. 3 meses se passaram. 3 meses de silêncio, de angústia, de noite sem dormir. E então, a mansão começou os preparativos para um grande evento. Um baile de caridade em homenagem e memória de Isadora Monteiro. Memória. Como se ela tivesse morrido. Como se tivessem desistido dela. Aquilo me revoltou. Fiquei com raiva. Como eles podiam fazer um baile, rir, beber champanhe, enquanto a filha deles estava desaparecida? Como podiam seguir em frente como se nada tivesse acontecido? A mansão se transformou. Decoradores, floristas, músicos, luzes, arranjos caros, garçons treinados, a elite de São Paulo toda seria convidada. Políticos, empresários, celebridades, um evento de gala. Eu trabalhei na preparação, limpei, organizei, preparei tudo. E a cada segundo, a raiva crescia dentro de mim. Na noite do baile, fiquei observando de longe. Vi os convidados chegando em carros importados, vestidos em roupas que custavam mais que meu salário de um ano. Vi os sorrisos falsos, os abraços protocolares, os brindes erguidos em memória da querida Isadora. Ninguém ali se importava com ela de verdade. Ninguém. Foi quando tomei uma decisão. Não sei de onde veio a coragem. Talvez da dor, talvez da raiva, talvez da certeza de que eu devia isso à minha amiga. Voltei correndo para casa, peguei o colar que Isadora me deu, coloquei no pescoço, vesti a roupa mais bonita que eu tinha, menos um vestido simples, preto, nada comparado aos vestidos de gala das madames. Mas eu não me importava. Eu voltei para a mansão. Entrei discretamente pelos fundos, me misturei aos funcionários. E quando o baile estava no auge, quando todos estavam rindo e bebendo no grande salão, eu entrei. As luzes do lustre me iluminaram. A música parou por um segundo. As conversas cessaram. Todos os olhos se viraram para mim. Eu senti o peso de centenas de olhares julgadores. E então, vi ela, a senhora Helena Monteiro, com um vestido vermelho sangue, os olhos arregalados de choque e raiva. Ela veio caminhando na minha direção e gritou, alto, para todos ouvirem: esse colar é da minha filha, como ousa Weslow. O salão explodiu em sussurros. Ela roubou. Que absurdo. Como ousa? Chame a segurança. Eu comecei a tremer. Meu corpo inteiro tremia. Mas não de medo, de raiva, de dor, de tudo que eu tinha guardado por 3 meses. A senhora Helena estendeu a mão, exigindo que eu devolvesse o colar. Os seguranças começaram a se aproximar, mas eu não me calei. Respirei fundo. As lágrimas desciam pelo meu rosto, mas eu não limpei. Deixei que todos vissem. Deixei que vissem a dor que eu estava sentindo. E falei alto, firme: eu não roubei nada. Isadora me deu esse colar antes de desaparecer. A senhora Helena riu. Uma risada nervosa, histérica. Mentira! Você é uma ladra, uma... Ela me deu, gritei interrompendo. Ela me deu e me disse algo. Me disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria procurar a verdade. O silêncio foi absoluto. Até o senhor Roberto, que até então estava ao fundo do salão, ficou pálido. Eu continuei, a voz tremendo, mas firme. Isadora era minha amiga, a única pessoa nessa casa que me tratou como ser humano. E vocês? Vocês sabem o que aconteceu com ela. Sabem, e estão fingindo que não, fazendo esse baile ridículo, fingindo homenagem, quando na verdade é um show de hipocrisia. Seguranças! Gritou o senhor Roberto. Tirem essa mulher daqui agora. Mas então, uma voz se elevou da multidão. Um homem se aproximou. Terno cinza, gravata azul, cabelos escuros. Eu o reconheci vagamente. Tinha visto ele entrando na mansão algumas vezes. Era um jornalista, Lucas Mendes, do maior jornal de São Paulo. Ele estava com um celular na mão, gravando. Continua, ele me disse. Eu quero ouvir. A senhora Helena tentou protestar, mas agora tinha gente demais prestando atenção. Os convidados estavam curiosos, sussurrando. O senhor Roberto estava visivelmente nervoso. Foi quando algo clicou na minha cabeça. Uma lembrança. O colar
Aquele colar sempre foi pesado demais para ser só uma joia. Sempre achei estranho, mas nunca tinha investigado. Com as mãos tremendo, tirei o colar do pescoço. Observei com atenção. E vi um pequeno fecho lateral, quase imperceptível. Apertei o fecho, cedeu. Um compartimento secreto se abriu e, de dentro, caiu um pendrive. O salão inteiro prendeu a respiração. Peguei o pendrive com as mãos tremendo. Lucas Mendes se aproximou ainda mais, a câmera do celular focada no objeto. "Tem um computador aqui?" perguntou ele. Um dos organizadores do evento apontou para um notebook conectado ao telão que estava sendo usado para passar fotos de Isadora durante a homenagem. Lucas pegou o pendrive das minhas mãos, conectou no computador e abriu o arquivo. A tela do telão piscou. E então, o rosto de Isadora apareceu. Minha amiga, ali, na tela, gravando uma mensagem. E o que ela disse quebrou completamente aquele salão. "Se você tá vendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Meu nome é Isadora Monteiro e eu estou denunciando meu próprio pai." Gritos ecoaram pelo salão. A senhora Helena desmaiou. O senhor Roberto tentou correr para o telão, mas os seguranças, agora mais atentos, o impediram. Isadora continuou. "Meu pai, Roberto Monteiro, está envolvido em esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e ameaças. Ele usa a empresa da família como fachada para negócios ilegais. Tenho provas, documentos, gravações. Tudo está aqui." A tela começou a mostrar documentos digitalizados, planilhas, transferências bancárias para contas fantasmas, áudios de conversas. Tudo. Ele descobriu que eu sabia e me ameaçou. Disse que se eu contasse para alguém, me destruiria. Mas não posso ficar calada. Neil, a voz dela estava tremendo. Lágrimas escorriam pelo rosto na gravação. "Eu tenho medo. Muito medo. Se algo me acontecer, o culpado está aqui, na minha própria casa. E eu deixei esse colar com a única pessoa em quem confio. Antonia, se você tá vendo isso, obrigada por ser minha amiga. Por ser real." A gravação terminou. O silêncio no salão era ensurdecedor. Então, de repente, o caos. Pessoas gritando, tirando fotos, chamando a polícia. Lucas Mendes estava transmitindo tudo ao vivo. O senhor Roberto tentou fugir, mas foi contido. Eu só conseguia olhar para a tela, para o rosto congelado da Isadora na última imagem da gravação. Minha amiga, que me confiou a verdade dela e que pagou o preço mais alto por isso. Nos dias que se seguiram, foi como se uma bomba tivesse explodido na cidade. A história estava em todos os jornais, todos os canais de TV. Herdeira denuncia próprio pai antes de desaparecer. Empresário bilionário envolvido em corrupção. O colar que revelou a verdade. A polícia abriu investigação completa. Analisaram todos os documentos que Isadora tinha reunido. Era verdade. Tudo. O senhor Roberto Monteiro tinha usado a empresa da família como fachada para lavar dinheiro de esquemas de corrupção envolvendo políticos, empresas fantasmas e até tráfico internacional. E pior, as investigações levaram até Isadora. Encontraram o corpo dela 3 semanas depois do baile, enterrado numa propriedade rural que a família Monteiro tinha no interior de São Paulo, escondido, como se ela nunca tivesse existido. A autópsia confirmou assassinato. E todas as provas apontavam para o senhor Roberto. Ele tinha contratado alguém para matar a própria filha, para silenciá-la. Quando recebi a notícia, desabei, mesmo já sabendo, lá no fundo, que ela estava morta. Ouvir a confirmação me destruiu. Chorei por dias. Não conseguia trabalhar, não conseguia comer. A Júlia ficou preocupada, me abraçou, tentou me consolar. Mas, ao mesmo tempo, senti que tinha cumprido a missão. Isadora me pediu para procurar a verdade e eu fiz isso. A verdade veio à tona. E agora, finalmente, ela poderia descansar em paz. O julgamento foi rápido. Com todas as provas, a defesa do senhor Roberto não teve chance. Ele foi condenado a 40 anos de prisão por homicídio qualificado, corrupção, lavagem de dinheiro e uma lista enorme de outros crimes. A senhora Helena, ela veio me procurar. 2 semanas depois do julgamento, bateu na porta da minha casa. Estava diferente. Sem maquiagem,
sem joias. Parecia ter envelhecido 10 anos. Ela chorou, pediu perdão, disse que sabia que o marido era perigoso, mas tinha medo de enfrentá-lo, que ficou calada quando Isadora desapareceu porque ele a ameaçou também, que não merecia perdão. Eu não soube o que dizer. Parte de mim queria gritar e empurrar ela para fora, culpá-la também. Mas outra parte via uma mulher destruída pela própria covardia, uma mulher que perdeu a filha porque não teve coragem de protegê-la. No fim, eu não disse que a perdoava, porque ainda não sei se perdoo, mas aceitei quando ela me ofereceu ajuda. Com o dinheiro da indenização que recebi após o julgamento e com o apoio da senhora Helena Menos, abri um projeto social, um centro comunitário dedicado a ajudar jovens mulheres em situação de vulnerabilidade. Oferecemos cursos profissionalizantes, apoio psicológico, orientação jurídica, dei o nome do Instituto Isadora Monteiro, em memória da minha amiga, da menina rica que teve coragem de enfrentar o próprio pai, que escolheu a verdade, mesmo sabendo que pagaria o preço mais alto. Nas paredes do instituto, mandei pendurar um retrato dela. Aquele sorriso lindo, os olhos verdes brilhando, e embaixo uma placa com a frase que escrevi: a verdade sempre encontra seu caminho mesmo no silêncio dos ricos. Hoje, 2 anos depois, o instituto já ajudou mais de 200 mulheres. A Júlia se formou no ensino médio com bolsa integral numa escola particular que a senhora Helena conseguiu. Eu consegui fazer um curso de administração e agora coordeno o instituto. Minha vida mudou completamente. Mas toda noite, antes do dormir, olho para o colar de esmeralda que guardo numa caixinha ao lado da cama. E agradeço. Agradeço por ter conhecido Isadora, por ter sido escolhida por ela para ser amiga, por ter tido coragem de honrar o pedido dela. E prometo, todo dia, que vou continuar lutando. Lutando para que outras mulheres não precisem morrer para serem ouvidas. Para que a verdade sempre venha à tona. Não importa quão poderoso seja quem tenta escondê-la. Porque foi isso que Isadora me ensinou, que a verdade vale mais que qualquer fortuna. E que coragem não vem do dinheiro que você tem na conta. Coragem vem de saber o que é certo. E fazer, mesmo com medo, nem sempre o que brilha é ouro. E às vezes, a verdadeira riqueza está em quem tem coragem de enfrentar o poder. Isadora Monteiro nasceu rica, tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas na hora da verdade, quando precisou escolher entre a mentira confortável e a verdade perigosa, ela escolheu a verdade. E pagou com a própria vida, mas a história dela não morreu. A verdade que ela guardou naquele colar continua viva, no instituto que leva o nome dela, nas mulheres que ajudamos todo dia, na justiça que foi feita. Eu era só uma faxineira invisível. Mas Isadora me viu, e me deu o presente mais valioso que alguém pode dar. A confiança. E eu honrei essa confiança. Se essa história te tocou, se você acredita que a verdade sempre merece ser revelada, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você teria coragem de revelar a verdade mesmo contra uma família milionária? Porque no fim, não importa se você é rico ou pobre, o que importa é se você tem coragem de fazer o que é certo. E eu tive por mim, pela Júlia, e principalmente por Isadora